Eu entrei para a EPAL em 1987, que foi o ano em que entrou em serviço o subsistema do Castelo de Bode. Tinha 4 anos de experiência. Na altura, a EPAL era a única empresa que existia no nosso setor em Portugal. Tudo o resto estava a conta dos municípios. Em 92, a EPAL criou umas unidades dentro da empresa e essas unidades destinavam-se a fazer determinadas coisas que as direções de serviço não faziam. Eu entrei na altura para uma unidade que se chamava Unidade de Assessoria às Participações, porque não sabia ainda como é que ia ser o futuro, sabia-se que ia haver novas empresas e admitia-se que a EPAL pudesse vir a ser a holding dessas empresas. Era uma incógnita, mas a EPAL preparou-se. E então eu participei ainda nessa qualidade na fase de criação, havia comissões instaladoras para a criação das empresas e foi uma fase de grande atividade e de crença no futuro, sobretudo porque vinham também os fundos comunitários, era preciso serem bem aproveitados. Mas havia uma vontade comum de todos os intervenientes de fazer e de avançar, isto independentemente de ser de um lado político ou do outro, de avançar e de mudar o setor da água em Portugal. Eu depois houve um convite do Presidente para ir para a Águas de Portugal, era uma nova empresa, e eu entrei no início da Águas de Portugal, que foi em dezembro de 1993. De facto, acompanhei a história, na realidade acabei por acompanhar a história toda da Águas de Portugal desde o início. Eu entrei no grupo Águas de Portugal em setembro de 1996, acabada de sair da faculdade. Formei-me na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Engenharia Civil, e, tendo sido aluna do professor Tentugal e do professor Passas Martins, fiz a minha primeira entrevista de emprego na empresa Águas de Douro e Paiva e optei por ficar nesta empresa e aqui estou há 27 anos. Sou o número 11 da empresa e, de facto, tem sido muito agradável ver crescer a empresa onde comecei. Entrei nas Águas do Cava em março de 98, desafiado também pelo professor Tentugal Valente. Não foi o meu primeiro emprego, eu vinha da área da construção civil, trabalhava no empreiteiro e vim para as Águas do Cava para fazer o acompanhamento das obras. Primeiro, acabar de fazer uma análise de projetos e de propostas e depois para fazer o acompanhamento das obras. Porquê é que vim para as Águas do Cava? Porque, primeiro, pelo entusiasmo que o professor Tentugal tinha neste projeto, pelo deslumbramento do conhecimento, porque o professor transmitia-nos esse deslumbramento, a nova era que se estava aqui a aproximar. No país não havia conhecimento de sistemas multimunicipais, nem sistemas de abastecimento de água desta dimensão. Nós estávamos no princípio de uma nova era. E, efetivamente, esse foi um grande desafio e esse deslumbramento foi contagiante. Eu entrei para a Saneste por acaso. Eu não estudei para a vossa área, não consegui estudar para a vossa área e, portanto, sou o único que está um bocado fora da água, se puder usar o termo. Eu estudei para eletrotecnia e eletromecânica, mas depois a matemática não acertou comigo e, a determinada altura da minha vida, aceitei um convite para um projeto que estava a arrancar e que tinha tido uns contratempos do ponto de vista de comunicação. O Dr. Zenha, que era uma pessoa com visão e que era o presidente da Saneste na altura, aceitou uma sugestão de um consultor que é: não, temos que criar uma área para falar com as pessoas, para explicar às pessoas o que é que vamos fazer, porque é que é aquele investimento, porque é que vamos fazer obras, porque é que vai haver explosões, porque tivemos que fazer um túnel com cerca de 12 km de extensão e era todo de perfuração horizontal, como dizem os senhores engenheiros. E, portanto, achei muito interessante que uma empresa tivesse essa preocupação. Eu achava que não estava preparado para aquele trabalho, porque no meu dia-a-dia a última coisa que eu queria era que uma pessoa me batesse à porta, que me entregasse um folheto para vender qualquer coisa. Ali não estava a vender qualquer coisa, estava a partilhar um projeto de benefício para quase todos, eu inclusive, e aquilo começou ciclicamente. Comecei em Linda a Velha, em Carnaxide, com um díptico, que é um folheto com 2 páginas, não é? Frente e verso, entregar às pessoas e dizer: olha, nós vamos fazer uma obra que vai melhorar as condições das praias, porque eu também ia às praias da Costa do Estoril sem saber que tipo de praias é que estava a frequentar. E, portanto, começamos a distribuir aquilo às pessoas para saberem que iam ter uma obra que lhes ia passar eventualmente por baixo de casa ou na rua, e foi interessante perceber que as pessoas aliaram-se ao tema. Disseram assim: olha, está aqui alguém que está preocupado com as pessoas.
E desde aí, portanto, estamos a falar desde 96, eu tenho essa preocupação sempre. E depois dessa primeira fase de embate daquilo que era a construção da segunda fase do sistema de saneamento da Costa do Estoril, tivemos que preocupar com outra coisa, que era as entidades daquela região não viam a empresa como um aliado. Achavam que cada vez que havia um problema de qualidade das águas, era um problema nosso. Cada vez que havia retirada de uma bandeira azul, era uma bandeira nossa. E foi durante uns meses. E o que é que nós fizemos? O envolvimento com as juntas de freguesia, com os centros de saúde, com os representantes locais, para explicar qual era o benefício do nosso trabalho. Portanto, nós passamos do problema para um aliado com grandes resultados, porque mudou muito o paradigma da Costa do Estoril. No fundo, estamos a falar de uma zona muito turística e que o ativo maior que tem é a praia e, portanto, não pode haver uma desconfiança nem do serviço, nem dos resultados que são partilhados com a população. E isso foi um desafio muito grande na fase inicial do lançamento dos sistemas. Felizmente, nós temos pessoas de visão, como vocês tiveram, o professor Tony Tugel, nós tivemos o Dr. Zenha, que muito cedo percebeu que isto era uma área que deixava falta e que devia ser implementada. Tanto é que a empresa não tinha uma área de comunicação e ele, ao fim de 3 anos, decidiu criar uma área de comunicação que percebeu as mais-valias. Já tinha percebido para poder fazer essa decisão, mas essencialmente estruturado e não ser com um apoio residual como era o que eu tinha feito até aquela altura. Eu, quando entrei para as Águas do Barlavento, também em 1998, em julho, a obra já estava a ser implantada. Começámos a criar as equipas de exploração, do laboratório, da manutenção, da operação, e percebemos que havia um grande entusiasmo, uma grande expectativa de fazermos um bom serviço público, prestarmos de excelência, de mudarmos a página da história do setor do abastecimento de água. Eu tinha vindo de uma Câmara Municipal que não tinha mais possibilidade de fazer captações para garantir o abastecimento público, a água era salobra e, portanto, ali havia um grande entusiasmo, uma grande expectativa. E, para nós, no Algarve, foi essencial a EPAL, porque a EPAL preparou a formação dos nossos operadores. Nós íamos às escolas secundárias buscar os alunos da eletricidade, da mecânica, do ambiente, dos cursos profissionais, e foram todos fazer estágio para a EPAL. Eles vieram de lá mesmo homens, estão a ver, feitos para operar um sistema e sabiam o que era aquilo que sabiam identificar na obra, o que é que estava. Era um tempo muito bom, dessa alegria, desse entusiasmo de todos, incluindo institucional. Os municípios esperavam alguma coisa do Estado e o Estado contava com os municípios para mudar esta página, todos em conjunto. Por isso é que os sistemas são multimunicipais. Eu, durante anos, em muitos eventos que ia, internacionais da IWA, e recebíamos pessoas de outros países e contávamos este modelo. Como é que isto tinha acontecido? Como é que os municípios tinham juntado com o Estado para fazer isto? E, de facto, foi uma mudança que foi muito benéfica, porque continuamos 2 décadas depois a manter este sistema, a funcionar estes sistemas. Nós ligámos o Barlavento, tinha um problema grave, que não tinha a principal origem de água, a barragem de Odloca, e por isso logo, no ano 2000, logo depois de ter arrancado e de ter começado o abastecimento, ligou-se às águas de Sotavento Algarvio, porque as águas de Sotavento Algarvio tinham um empreendimento hidráulico de leite de lixo que podiam abastecer até construirmos a barragem de Odloca. E, portanto, havia esta ligação entre todos, que era do Cava. Acho que toda a gente conhecia o Cava, toda a gente conhecia o Oliveira, a Aceiceira. Conhecíamos-nos todos uns aos outros. Eu acho que isso foi um tempo muito, muito importante para nos fortalecermos e sermos capazes, tecnicamente, de dar resposta. E com tudo isto, acho que conseguimos consolidar um grupo. As Águas do Cava foram na sequência daquilo que a Lojinha dizia, nós estávamos a criar o setor empresarial do Estado, mas ao mesmo tempo estávamos também a criar as condições de abastecimento de água adequadas à maior parte da população. E nós estamos a falar da população dos grandes centros populacionais, no caso do Douro e Paiva, no caso do Cava, no caso do Algarve, estávamos a falar já de territórios densamente populacionais, mas que não tinham condições de abastecimento.
recordo-me que na Póvoa de Varzim, quando se abria a torneira da água, os lavatórios ficavam manchados de terra. Por isso, as águas do Cava, das águas do Oripaiva, todas as empresas do grupo que estavam a surgir, eram uma enormíssima mais-valia para a sociedade. Faltava água. No verão faltava água nos municípios do Grande Porto. Não existia.